Prezados e prezadas, é uma honra mais uma vez estar com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, professores, alunos, coordenadores. Uma honra muito grande para mim estar apresentando para vocês o Imposto de Renda de 2025. Nós vamos iniciar a nossa apresentação. Eu sou Evaldo Macedo, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil. Eu sou agente da Receita Federal em Alfenas, Minas Gerais. Essa agência está subordinada à Delegacia da Receita Federal do Sul de Minas, em Varginha. O objetivo desse treinamento hoje é o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2025. E aqui a gente vai falar sobre a documentação necessária para se fazer a declaração. Essas três próximos slides é muito interessante que vocês prestem bastante atenção e, de preferência, deem um print da tela para que vocês possam acompanhar de forma mais dinâmica o preenchimento e as informações que eu vou passar. Então, aqui a gente tem o comprovante de rendimento. A página 1 é o comprovante de rendimento. É um dos formulários mais comuns que tem, tá? Aqui é do exercício 2025, ano calendário 2024. São todos os rendimentos que a pessoa teve em 2024. Então, a gente está falando da declaração de 2025, onde vão ser informados todos os rendimentos, bens, pagamentos que a pessoa tinha em 2024. Então, no campo 1, a gente tem aqui a fonte pagadora. No quadro 2, a gente tem aqui os dados da pessoa, do beneficiário, que é o CPF e o nome. O quadro 3, a gente tem os rendimentos tributáveis, né, e o imposto retido na fonte. Então, aqui a gente tem os valores de 120 mil de rendimentos tributáveis, 20 mil de contribuição previdenciária retida, 18 mil de imposto retido na fonte. O quadro 4 é rendimentos isentos e não tributáveis. Nesse caso, a pessoa não teve. O campo 5 são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Tá? No caso aqui, é o 13º. A gente tem o quadro 6, que são rendimentos recebidos acumuladamente. Geralmente são salários atrasados, que a pessoa está recebendo depois de um tempo. E o quadro 7 são informações complementares. Nesse caso aqui, essa empresa tem, né, um plano de saúde no qual ele fez um convênio. Então, ele desconta dos funcionários o plano de saúde. Então, aqui tem o CNPJ do plano de saúde e os beneficiários do plano. Não necessariamente todos os comprovantes de rendimento vão ter plano de saúde. A pessoa pode fazer um plano de saúde individual. E aí ele vai ter um comprovante próprio do seu plano de saúde. O outro comprovante, a página 2 aqui, é o comprovante bancário. A gente tem no quadro 1 aqui a identificação da fonte pagadora, o quadro 2, o beneficiário, o quadro 3, rendimentos tributáveis, o quadro 4, rendimentos isentos, o quadro 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e o quadro 6, as informações da conta corrente. A gente vai falar durante a apresentação sobre todos esses valores aqui do bancários. E a gente tem a página 3, que aí antes eu vou fazer uma leitura das observações. A página 1 e 2 são formulários padrões, enviados ao contribuinte pelas pessoas físicas e jurídicas com as quais ele tem vínculo financeiro. Exemplo, empregador, imobiliária, banco, financeira, etc. A página 3 é um resumo de documentos em que, em situação normal, ele apresentaria em separado. Então, são recibos, escrituras, certificado de registro de veículo, notas fiscais, certidões, etc. Então, essas informações aqui da página 3, eu fiz um resumo, tá? Por exemplo, um documento de veículo, o que a pessoa tem que levar? O registro do veículo. Um terreno, o que ele tem que levar? Escritura ou registro do terreno. Uma casa, a mesma coisa. Uma caminhonete, o documento dela, CRLV, né? Ações, ele tem que levar um documento do banco onde constam as ações. Criptomoedas, também, né? Dependente, o que ele tem que levar? Ou a certidão de nascimento ou o documento de identidade.
né? Despesas, no caso aqui, tratamento odontológico, o que que ele tem que levar para você? Um recibo. Despesa com a faculdade, o que que ele tem que levar? O boleto lá da faculdade que foi pago, entendeu? Então, isso aqui é um resumo apenas. Vocês, como contabilistas, vão ter que pedir documento por documento, certo? E fazer e elaborarem esse resumo aqui. Tem outra observação aqui, que além dos documentos, né, 1, 2 e 3, a gente, vocês profissionais têm que pedir para a pessoa o comprovante de endereço, para sempre atualizar o endereço da pessoa na declaração, o e-mail, o número do celular e também os dados bancários para quê? Para que a pessoa receba a restituição através daqueles dados bancários, ou se tiver imposto a pagar, ele faça o pagamento em débito em conta, para que você não tenha muito trabalho depois de ficar tirando as guias para a pessoa. Ok? Então, guardem esses 3 documentos. E como se faz a declaração do imposto de renda? Hoje são 3 maneiras de fazer a declaração do imposto de renda. Online, direto na página da Receita Federal na internet, através do app, no aplicativo que se chama Receita Federal, que você pode baixar tanto para iOS quanto para Android. Você pode fazer no computador, que é a forma mais tradicional, a primeira forma digital que foi feita é através do programa. Você faz o download do programa, instala o programa e depois você preenche a declaração. Esse é o meio mais tradicional e também o meio que a gente vai usar aqui, porque ele é mais completo. Dá para você ter uma visão geral do que é o imposto de renda. E você, fazendo o preenchimento pelo programa, depois você vai ter facilidade, tanto para preencher no app, quanto direto na página da Receita. O programa, ele chama Programa Gerador de Declaração, PGD. E onde que eu baixo esse programa? Você baixa no site da Receita Federal, que é o gov.br/Receita Federal. Lá você vai ter o ícone Imposto de Renda. Com o ícone Imposto de Renda, ele vai abrir essa página aí, você rola a tela para baixo, vai ter lá Declaração. E aí tem os 3 meios de declarar: declaração online, celular ou tablet, ou programa para o computador. Você vai baixar o programa para o computador. Aqui nós temos também para Mac, Linux e multiplataforma, tá? Aí você faz baixar o programa. Baixando o programa, você vai lá em Download, vai estar lá o programa .exe, é um arquivo .exe. IRPF 2025, você dá um duplo clique nele e ele vai fazer a instalação. Depois de feita a instalação, você vai na página inicial do teu computador, vai no menu Iniciar, digita lá IRPF 2025, vai aparecer o ícone do Imposto de Renda, você dá um clique nele e ele vai abrir o programa. O programa tem essa carinha aí, né? É um aplicativo para o computador. Ele tem essa cara aí, né? Não mudou muito da declaração de 2025 com relação a 2025. Ele tem um menu superior aí. Ele tem um menu lateral, que é o menu mais completo. Ele tem o menu de boas-vindas. Dentro do menu de boas-vindas tem novidades do imposto, tem links, né, úteis. Novidades do imposto de renda, página do imposto de renda, perguntas e respostas, lote de restituição e perguntas mais frequentes. Dentro do menu de boa-vinda, você tem um menu aqui onde você vai abrir as declarações. Você, como a gente não preencheu nenhuma declaração aqui, vai ser uma nova declaração, né? Você não preencheu declaração nenhuma ainda, né? Digitado nova declaração, a gente vai escolher o tipo de declaração. A mais normal é ajuste anual, que a gente entrega todo ano. Existe uma declaração final de espólio, é quando termina o inventário. Aí, o representante do espólio tem que fazer essa declaração em nome do espólio, informando para quem que foi os bens. E existe a declaração de saída definitiva do país. É quando a pessoa deixa o país de forma definitiva e vai ser tributado no país destino, para onde ele foi. Ele não vai ser tributado mais no Brasil. Ele vai morar no exterior.
a gente tem essas opções aqui de como iniciar uma declaração. A pré-preenchida é o que a Receita preconiza hoje que se usar, tá? A gente não vai fazer ela hoje aqui, porque a gente vai fazer uma declaração em branco, vai iniciar do zero. Mas a pré-preenchida, ela traz todos os dados da pessoa, dados cadastrais, ela traz as fontes pagadoras, ela traz informes bancários, ela traz os pagamentos que a pessoa fez, traz todos os bens que constavam na última declaração que ele entregou. Então, ela vem muito completa. A pessoa, às vezes, tem que fazer algum ajuste na declaração, né? Informar os valores dos bens em 2024 somente e informar os dependentes. Na maioria das vezes, ela vem completa, mas nada que exima a pessoa de fazer uma checagem se está tudo correto. A gente pode importar uma declaração de 2024, que é quando você fez a declaração de 2024 em seu computador e ela está gravada naquele computador que você está fazendo agora 2025. Aí ele vai puxar aquela declaração. E tem iniciar a declaração em branco. Essa é a opção que a gente vai optar hoje, para vocês terem noção completa de como preencher uma declaração. Então, a gente vai marcar a declaração de ajuste anual e selecionar iniciar uma declaração em branco. A gente vai preencher os dados, né? Primeiro, que vai ser o CPF e o nome. Isso aqui a gente está usando um CPF fictício, tá? O nome também. Então, vocês não podem fazer uso desse CPF para outras coisas, ok? E nem para tentar transmitir uma declaração nesse CPF. Vocês podem tentar fazer uma declaração de vocês, se vocês não forem dependentes de seus pais, ou de algum parente, ou pai, ou tio, né? Um amigo. E quando você dá OK, ele faz essa atenção aqui. Preencha todas as fichas da declaração e, ao final, acesse o quadro comparativo, onde o programa apresentará o cálculo do imposto para os dois tipos de tributação, as deduções legais cabíveis e o desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributados, limitado a R$ 16.754,34. Então, ele está falando aqui para você preencher tudo. Para quê? Para você ver qual que é mais interessante para você. Se são as deduções legais ou se é o desconto de 20%. E aí ele fala que vai, se você mostrar na parte inferior esquerda, a lupinha lá, onde vai falar o que é mais interessante para você. Então, aqui, na parte lateral esquerda, inferior, ele vai ficar sempre ativo esse quadro aí, né, de opção de tributação, mostrando para você, a cada preenchimento da declaração, os valores vão alterando aqui, tá? E aí, alterando o valor, você vai ver depois no final qual que é mais interessante. E você pode optar pelas deduções legais, que a gente chama de declaração completa, ou pelo desconto simplificado, que a gente chama de declaração simplificada, ok? Aí você pode escolher aqui qual declaração é mais interessante para você, antes de transmiti-la. Aqui, como eu falei, tem o menu lateral, ele é o menu mais completo, aonde a gente vai seguir aqui em ordem decrescente, iniciando pela identificação do contribuinte e descendo com todas as informações, quadro a quadro, ficha a ficha, né? E esse menu aqui, ele é muito extenso. Então, você pode mexer na barra de rolagem, tanto para baixo quanto para cima, para ter mais informações aqui desse menu. A gente tem esse menu aqui, que ele aparece as fichas mais comuns que você utilizou. É tipo um atalho. Então, depois que você preencheu a declaração, esqueceu alguma coisa, quer fazer uma revisão, aqui tem um atalho aqui das fichas que você mais usou, ok? Aqui é a opção de tributação, a gente já falou sobre isso. Então, a gente vai começar pela ficha, como eu falei, em ordem decrescente aqui, identificação do contribuinte. A identificação do contribuinte, a gente tem na parte superior aqui o tipo de declaração. Declaração original ou declaração retificadora. O que é isso, Evaldo? Original e retificadora. Original é a primeira que você entrega daquele ano. Então, do ano 2025, você não entregou nenhuma declaração, a primeira vai ser original. E pode ser a definitiva. Se houver algum erro, alguma notificação da Receita, você pode fazer a retificadora. Você pode fazer quantas retificadoras quiser. E essas retificadoras, a partir da primeira original, a retificadora, você vai fazer quantas precisar. Então, vai ter retificadora 1, retificadora 2, 3, 4 e assim por diante. A gente tem um quadro aqui de dados do contribuinte.
que são dados cadastrais normais, nome, data de nascimento, né? Tem esse endereço, tem essa informação interessante aqui, ó, que houve alteração de dados cadastrais, principalmente endereço, você deve informar que sim e pegar o comprovante de endereço da pessoa, como eu falei, lá nos documentos que a pessoa tem que entregar para o contador. Você rolando para baixo aqui, tem mais uma parte da identificação do contribuinte, que é a ocupação principal. Aí você vai escolher a ocupação principal do seu cliente. Aqui, nesse caso, é um servidor público, professor de ensino superior. A gente vai passar para a próxima ficha, que é a ficha de dependentes. A ficha de dependentes, você vai informar o tipo de dependente que a pessoa. Sempre que tiver essa setinha para baixo aqui, são campos que não são de livre preenchimento. Você não pode propor qualquer coisa. São coisas pré-definidas pela Receita Federal. Então, aqui a relação de dependentes já vem pré-preenchida aqui para você escolher qual o tipo de dependente. Então, tem companheiro ou cônjuge, tem filho até 21 anos, filho até 24, cursando no ensino superior ou segundo grau, irmão, neto, bisneto, pais, avós, bisavós, menor pobre que a pessoa tenha guarda, pessoa incapaz que a pessoa seja tutor ou curador, né? Então você pode escolher qual o tipo de dependência aqui, ok? Aqui, neste caso nosso, no exemplo nosso, é um filho que a pessoa que está cursando a faculdade. Então, é o item 22. Escolheu ele, tá? Depois você vai preencher o CPF, a data de nascimento, são dados cadastrais básicos. E-mail, telefone, né? E esse quadro aqui é muito interessante você preencher se a pessoa mora com os pais. Então, se o dependente mora com o titular, você marca aqui que o endereço dele também vai ser corrigido se você marcou lá na identificação do contribuinte que você optou por alteração cadastral. Aqui, o valor de 2.275,08 é um valor fixo que a legislação atribui como dedução para cada dependente que você informa. Tá? Você não precisa comprovar despesa com aquele dependente, que você já tem de desconto esse valor por cada dependente. Isso está na legislação. Deu ok, ele vai te dar uma informação aqui, que é, ao preencher essa ficha, que é a ficha de dependentes, o contribuinte deve incluir na declaração todas as informações dos dependentes relacionados, tais como rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, bens e direitos, dívidas, pagamentos efetuados, independente da forma de tributação, utilizando as deduções legais ou desconto simplificado. Então, resumindo, sempre que você põe um dependente, se ele tiver rendimento, você tem que pôr. Se ele tiver um bem, você tem que pôr. Tá? Então, é obrigatório você pôr todos os dados do seu dependente. Seja rendimento, seja bem, seja pagamentos. Só que você tem que ter em mente uma coisa: o dependente não é obrigado você pôr dependente na sua declaração. Aquela pessoa pode ser dependente sua lá no plano de saúde, lá na empresa, mas obrigatoriamente você não precisa de pôr ele aqui como dependente. Mas se você não puser como dependente, você também perde o direito de deduzir também as despesas que você teve com ele, como de estudo, né, educacional, as despesas médicas. Então você perde o direito de colocar. Mas uma vez que você coloca o dependente, você tem que informar todos os rendimentos que ele teve. É muito comum cair em malha a declaração por esse motivo. A pessoa põe o filho lá como dependente, né, porque ele é dependente no plano de saúde ou na empresa, né? E esquece que aquele dependente já tem rendimento, ele faz um estágio ou já está trabalhando, né? E coloca como dependente, aí a declaração cai em malha. Aí a gente orienta, né? Sempre quando o dependente tiver rendimento, não é interessante você informar aquele dependente na declaração, ok? Aí ele vai dar um resumo dos dependentes que você tem e a gente vai passar para o próximo. Aqui tem um campo, como a gente veio falando, que a gente vai descer aqui em ordem decrescente, alimentandos. O que é alimentandos, Evaldo? Ó, alimentandos
é quando a pessoa paga a pensão alimentícia para alguém, seja um cônjuge, seja um filho, né? Então, você coloca aqui o alimentando para depois informar o valor que você pagou de pensão alimentícia. Nesse exemplo nosso aqui, não tem alimentandos. A ficha alimentandos é parecida aqui com dependentes. Ele vai te pedir os dados do alimentando, seja o CPF, o nome, a data de nascimento, né? São informações básicas aqui, parecidas com a de dependente. A gente vai agora para os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, esse quadro aqui tem tantos, como eu falei, quando o dependente tiver rendimento, tem as informações do titular e tem a informação do dependente, caso ele tenha rendimento, ok? Você marca aqui novo e vai abrir aqui a ficha. Aqui já está preenchida e eu vou mostrar de onde que eu tirei essas informações. Eu tirei a informação lá da folha 1. Olha para você ver. Tem aqui o CNPJ da fonte pagadora, tem aqui o nome da fonte pagadora, tem o valor de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tem aqui a contribuição para a Previdência Oficial, tem o imposto retido na fonte, tem o 13º e tem o valor do 13º retido na fonte. Tá? Então, foi de onde nós tiramos esses valores aqui. Se a pessoa tiver mais de uma fonte pagadora, você tem que preencher quantas vezes a pessoa tiver a fonte pagadora, ok? Então, você deu ok aqui, ele vai fazer um resumo. Se a pessoa tiver uma segunda fonte pagadora, você vai digitar novo aqui de novo e preencher de novo, ok? Aqui você pode ver que a gente preencheu aqui e já começou a aparecer aqui a tributação, ó. Hoje, se ele fosse por deduções legais, seria 1.800 de imposto a restituir. Se fosse por desconto simplificado, seria 348. E a gente, a cada preenchimento aqui, vai ver que essa opção de tributação vai mudar. A gente vai para rendimentos isentos e não tributáveis. A gente lembra, né, no treinamento teórico, que rendimentos isentos e não tributáveis não altera o imposto a pagar, não altera a tributação no ajuste anual, hein? A gente vai ver se isso é verdade mesmo. A gente vai testar um novo, né? E aqui a gente vai prestar essa informação, né? Qual que é essa informação? Qual rendimentos isentos que tem? A gente tem lá na ficha 2, na folha 2, a gente tem um rendimentos de poupança, lá da Caixa Econômica Federal. Então, a gente vai, poupança é código 12, né? A gente ia procurar aqui no tipo de rendimento, né? O rendimento é do titular, não é do dependente. O beneficiário aqui é o José da Silva, que é o titular. A fonte pagadora é a Caixa Econômica Federal e ele teve um valor aqui de rendimento isento de R$ 1.000. Tá? Veja que não é o saldo que é o rendimento. Tá? Englobado nesse saldo pode estar o rendimento aqui de R$ 1.000, mas o rendimento vem destacado. O que ele teve de rendimento no ano de 2024? R$ 1.000. Não é o saldo da poupança que a gente informa aqui. Tá? É o rendimento somente, que é um rendimento isento. O saldo da poupança, ele é um bem, tá? E a gente vai mostrar como que preenche lá na declaração, né, para frente aqui, nos bens e direitos. O rendimento que ele teve em 2024, referente a essa poupança, foi de R$ 1.000. Está aqui no comprovante de rendimento, tá? E aí a gente incluiu lá poupança. Veja que a tributação não alterou. Por quê? Rendimento isento não altera a tributação. E a gente vai agora para os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. A gente vai ver aqui, se a gente pôr em totais aqui, a gente vai ver aqui, ó, que o 13º já está preenchido aqui. Por quê? Apesar de ele ser um rendimento sujeito à tributação exclusiva, a gente já preencheu lá, ele tinha um campo lá nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né? Só que ele não é tributado. Ele é tributado exclusivamente na fonte, já foi tributado e não tem volta. Mas ele já foi transportado para cá, ok? Aqui, ó, ele estava no quadro 5 da folha 1.
E ele já foi transportado de forma automática para cá. E aí a gente vai clicar em rendimentos, digitar novo, tá? E vai ver aqui, ó, rendimentos sujeito à tributação exclusiva. Esse é a folha 2, lá o comprovante da Caixa, tá? Então a pessoa teve um rendimento de R$ 5.000, tá? Ele tem um saldo lá na aplicação de 80 mil, mas o rendimento que ele obteve em 2024 foi só de 5.000, ok? E aqui a gente está falando rendimento, não está informando bem. Então não é o saldo da aplicação que você informa aqui, é o rendimento que ele teve no ano, ok? Então aqui são rendimentos de aplicação financeira do titular, o beneficiário é o titular, né? O CNPJ da Caixa e o valor de 5.000 que ele teve de rendimento. Aqui a gente tem um outro rendimento aqui, que é uma caminhonete que ele adquiriu através de um sorteio do Super Max Cap, no valor de 300 mil essa caminhonete, avaliada em 300 mil, que ele recebeu essa caminhonete num prêmio em 8/3/2024. Ah, Evaldo, mas caminhonete, carro, não é um bem? Caminhonete é um bem e deve constar lá na declaração de bens e direitos. Só que, como ele recebeu em 2024, ele recebeu um rendimento. Ele não tinha aquele valor em seu patrimônio. Aí ele nem tinha caixa para comprar aquilo. Ele teve um rendimento, que é um rendimento, quando é prêmios e sorteios, é tributado exclusivamente na fonte. E ele recebeu o valor total de 300 mil. A caminhonete foi avaliada em 300 mil, lá no prêmio, né, que foi anunciado pela empresa. Então, ele teve um rendimento, um acréscimo patrimonial aqui de 300 mil, que foi proveniente do sorteio. Se ele tivesse recebido um valor em dinheiro, de uma loteria, por exemplo, aquele valor total seria rendimento tributado exclusivamente na fonte, porque desconta imposto de renda dele. Só que não tem volta, ok? Então, aqui está, ó, outros tipos de rendimento do titular. Quem que foi a fonte pagadora? Foi o Supermax Cap, tá? E aqui é a descrição, sorteio de uma Hilux, né? O número do Renavan dela. Qual que foi o valor do bem? 300 mil, tá? Então, isso aqui ele vai preencher todo ano agora, Evaldo? Não. Esse aqui ele teve o rendimento em 2024. Ele não vai ganhar uma caminhonete todo ano, concorda? Então, aquela caminhonete ele pode vendê-la ou incluir no patrimônio dele. Mas nesse caso aqui, ele só informa como rendimento um sorteio naquele ano que ele foi sorteado. Então, como ele foi sorteado em 2024, só vai constar como rendimento na declaração de 2025. Como bem, se ele não vender, vai constar todos os anos, né, posteriores, 2026, 2027, enquanto ele tiver com a caminhonete. Ok? E aí ele vai para o resumo lá da declaração. Veja, rendimentos isentos, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, não altera a tributação no imposto de renda, ok? Aquilo ali já foi tributado. Agora a gente vai para pagamentos efetuados. Então aqui a gente tem os pagamentos que foi feito pelo José da Silva. Quais são os pagamentos? Na página 1, lembra lá do plano de saúde, que estava lá no comprovante de rendimento dele? Tá? Poderia ser um recibo que ele teria, um boleto. Nesse caso aqui, é o convênio que tem com a fonte pagadora dele. Tá? Então, na página 1, tem o quadro 7. E também a gente tem na página 3 o tratamento odontológico do titular e a universidade do dependente. Isso aí então, são todos pagamentos que foram feitos em 2024. Então, a gente vai clicar aqui em novo, tá? Planos de saúde no Brasil, do titular, tá? CNPJ do plano de saúde, o nome do plano de saúde e a descrição. Então, isso aqui do titular foi R$ 5.600, valor pago. Tá? Quando a pessoa tem algum reembolso, ele tem que informar aqui, ok? Nesse caso nosso não teve. E aqui o plano de saúde do dependente. Então, plano de saúde, dependente, Leonardo da Silva, o CNPJ do plano de saúde, Una Saúde, o plano de saúde Una Saúde. Valor pago 3 mil. Não houve reembolso.
E aqui a gente vai informar o pagamento do dentista. Dentista, no Brasil, é o código 11. Titular, a despesa é do titular. O CPF do profissional, prestador de serviço. O nome do prestador e o tipo de tratamento. Ok? Valor de R$ 6.000. E aqui também a despesa com instrução no Brasil. Tipo, o código é 01, a despesa, né, a faculdade, o pai paga para o filho, dependente, Leonardo da Silva, CNPJ da instituição, o nome da instituição e qual que é a descrição da despesa, ok? Ele gastou R$ 15.000 no ano de 2024. E veja aqui, ó, o resumo da tributação, dos pagamentos que ele fez, né? E aqui a gente tem a opção de tributação, veja que pagamentos altera o resultado da declaração. Veja que o imposto restituído aqui vai aumentando, ok? A gente vai agora, uma coisa muito importante, né? Os futuros contabilistas, os contadores, estimularem, né? E os professores que já declaram, os coordenadores que já declaram imposto de renda, fazer doação diretamente na declaração do imposto de renda, tá? Aqui você clicou, ele fala aqui, ó. Caso tenha efetuado doações de incentivo no ano calendário de 2023, preencha inicialmente a ficha doações efetuadas e então retorne a essa ficha. Então, o que ele está falando? Se você doou durante o ano, você tem que preencher aqui de novo, que primeiro, para depois preencher doações. No nosso caso, não houve doações durante o ano, ok? Atenção! Serão gerados DARFs com o CNPJ de cada fundo, contemplando as doações. O vencimento é o último dia da entrega da declaração. Não há parcelamento em cotas. O DARF deve ser pago nos bancos ou caixas eletrônicos. Não há opção para débito em conta. Então, tem que pagar até o prazo final da declaração de entrega e não há opção para débito automático. Ok? Então, a gente vai optar aqui para criança e adolescente e a pessoa idosa. A gente pede um novo, tá? E aqui a declaração já faz o cálculo de quanto você pode doar. Olha lá, 334,16 para o Fundo da Criança e do Adolescente, que significa o quê? É 3% sobre o imposto de renda devido. Ah, Evaldo, mas a pessoa aqui tem 6.861 a restituir, tá? Não interessa, é sobre o imposto de renda devido, depois a gente vai ver aonde que a gente consulta esse imposto de renda devido. A maioria das pessoas, independente de ter imposto a pagar ou a restituir, sempre tem imposto de renda devido, a não ser que receba um valor muito baixo e foi retido muito pouco imposto. Mas a maioria das pessoas tem o imposto devido, e é 3% sobre o imposto devido para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso, tá? Aqui a gente orienta sempre a doar para o fundo municipal, para um fundo municipal, porque a gente tem um fundo nacional e 27 fundos estaduais. E vários fundos municipais espalhados pelo Brasil. A maioria das cidades tem fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso. Então você selecionou aqui municipal, você abre aqui o estado, aonde é a cidade que você quer doar, e aí você escolhe a cidade. Ok? Aqui no caso, escolhi Boa Esperança, Minas Gerais. Quando você digita o valor total aqui que você quer doar, você pode doar até o máximo que está aqui, que estava no quadro aqui, né? Ele transporta para o valor aqui para o quadro de cá, tá? Ele zera aqui e você digita o valor total aqui que você poderia doar. Então você vai doar 334 para o Fundo da Criança e do Adolescente de Boa Esperança. E aí você pode acompanhar aquela doação, tá? Aqui você vê, ó, que o imposto, né, a restituir foi aumentado em R$ 334,16. Veja bem, na verdade, você não está doando, você está só falando para onde que o governo vai mandar. Por quê? Você vai ter aquele imposto devolvido de forma integral, tá ok?
Depois, junto com a tua restituição e corrigido pela Selic. Depois a gente vai para a doação para pessoa idosa. Clique em novo, tá? Aqui você escolhe o fundo municipal, escolhi de Minas Gerais, da cidade de Paraguaçu, pus o valor de 334 ali, que é 3% sobre o imposto de renda devido meu. Quando eu pus o valor de 334 aqui, ele já tirou do valor disponível para doação e também já incluiu aqui nas minhas deduções legais aqui, acrescentou no imposto a restituir aqui. Tá? Se eu tivesse imposto a pagar, ele ia diminuir o imposto a pagar no valor de 334. Então, na verdade, você não está doando, né? Você está fazendo uma caridade com o dinheiro do governo. Aquele dinheiro iria lá para o governo central, ele vai direto para aquele fundo ali. E o fundo, até junho, no máximo julho, ele recebe esse dinheiro que você doou. E aí vai ser distribuído entre as instituições que prestam serviço de caridade naquele município. Seja um asilo, seja uma que presta serviço para criança e adolescente, né? Um orfanato, alguma coisa assim. Então, todos vão estar recebendo esse dinheiro no máximo até julho. E esse dinheiro que você vai receber de volta junto com a tua restituição. Ou se você tivesse imposto a pagar, ia diminuir totalmente no teu imposto a pagar. Então, na verdade, você vai estar só direcionando aquele dinheiro, aquele tributo para aquela instituição que você conhece, quem toma conta lá na tua cidade, né? E aqui a gente vai, né? Uma das fichas mais esperadas aí, que são os bens e direitos. Aqui a gente tem, né? Aquele resumo da página 03, que são os bens e direitos que a pessoa tem. Então, aqui a gente vai fazer o preenchimento de acordo com essa ficha. Aqui você clica em novo e aqui é o primeiro bem que a gente vai incluir. Então, a gente tem aqui um automóvel, né? Onix 2019. Então, você vai pôr aqui bens móveis, veículo automotor, terrestre, caminhão, automóvel, carro, é bem genérico, né? Está localizado no Brasil, o número do Renavan, a descrição, discriminação do bem, né? Aqui, como foi um bem que foi adquirido em 2024, né? Olha lá, ó, 21/5/2024, em 2023 a pessoa não tinha esse bem. Então, a situação em 2023 você não vai preencher. Tá? E em 2024, o que a gente vai preencher? Aqui a gente preencheu 19 mil. Vai, Evaldo, mas ele não comprou por 55? Comprou. Tá? Só que quando é um financiamento que é vinculado a um bem, você não informa o valor total do bem. Você informa a entrada que você deu, mais as parcelas que você pagou até aquela época. Lembrem-se, nós estamos falando aqui de pessoa física, regime de caixa. Então, qual que foi, o que a pessoa pagou durante o ano de 2024? Ele deu uma entrada de 10 mil e pagou 6 parcelas de 1.500. 6 vezes 1.500, 9 mil. Mais 10 mil da entrada, 19 mil. Ok? Entendido aqui? 19 mil por isso. Tá? E aqui na discriminação a gente informou de quem que ele comprou, qual que é o valor total do bem, né? Mas, para efeitos de tributação e efeitos de controle da receita, você vai informar só o que ele gastou naquele bem até aquele momento. Ok? Vamos para o segundo bem. É um terreno de 300 metros quadrados adquirido em 2018. Então, aqui a gente vai classificar como bens imóveis, terreno no Brasil, número do IPTU, data de aquisição, 2/1 de 2018, a discriminação, tá? O endereço desse terreno, a área do terreno, 300 metros quadrados, tá? Possui registro de imóvel, sim. Qual que é o número do registro? Em qual cartório? No cartório de registro de imóveis de Alfenas.
tá? E aqui ele comprou à vista por 50 mil, aparentemente, porque não fala nada aqui, tá? Então, em 31/12/2023, como ele comprou em 2018, ele tem ele desde 2018. Então, 31 de dezembro de 2023, ele tem 50 mil, o valor. Ele repete o valor aqui em 2024. Inclusive, tem uma tecla aqui para você repetir o valor, ok? Caso você não queira digitar para repetir. Bens, tá? A não ser que tenha um acréscimo, alguma benfeitoria, ou você pagou alguma coisa a mais, os bens não podem ser atualizados, ok? O outro bem aqui, né, é uma casa, né, que ele adquiriu em 2023, pelo valor de 150 mil. Então, aqui a gente tem bens imóveis, uma casa no Brasil, o IPTU, né, a data de aquisição, a discriminação, o endereço dela, tá? A área da casa, 102 metros quadrados, tem registro de imóveis? Tem, matrícula do imóvel e qual cartório ela está registrada. E a situação do imóvel, tá? Essa aqui é uma casa financiada, ele comprou por 150 mil, tá? E ele comprou, deu uma entrada de 30 mil e comprou por 120 parcelas de R$ 2.000, tá? Sendo 20 pagas até 2024. Então, como a gente fez esse cálculo aqui? Em 2023, ele tinha pago a entrada de 30 mil, mais 8 parcelas, que deu 16 mil. Total, 46 mil que ele pagou até 2023. Ok? Em 2024, ele pagou mais 12 parcelas, somando R$ 24.000. Então, 46 mais 24, 70 mil. Então, o que ele pagou totalmente até 30 de dezembro de 2024? 70 mil. Então, a casa para ele hoje está em R$ 70.000. Ele ainda tem a dívida daquela casa, mas como é regime de caixa, ele informa só o que ele pagou até o momento. Então, o total que ele pagou foi R$ 70.000. Olha aí, ó, a caminhonete, tá? Lá ela entrou como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Como esse bem ele não vendeu, então ele vai figurar aqui também na relação de bens. Então é um bem imóvel, um veículo, no Brasil, Renavan, a discriminação dele, ele adquiriu quando? Né? Foi sorteado em 8/3/2024. Então, em 31/12/2023, ele não tinha caminhonete. Em 31/12/2024, ele tinha caminhonete, né? No valor de quanto? R$ 300.000. Tá? Se ele não vender, os outros anos ele vai repetir nesse valor da caminhonete, mas não declara ela mais como rendimento, porque ele ganhou ela em 2024. 2025, 26, 27, ele vai declarar somente como bem, ok? Aqui, o item 5 são ações, né, da Petrobras. Então, aqui tem participação societária, ações listadas na Bolsa, é do titular, a localização é no Brasil, o CNPJ da empresa, que ele é acionista, né? Aqui é a discriminação. Aqui tem a pergunta, se é negociada na Bolsa ou não. Porque você pode comprar através de um banco, alguma coisa. Nesse caso, ele negociou diretamente na Bolsa, ok? Então, ele tem um código de negociação aqui, tá? Isso é pedido. Quando você compra a ação, a Bolsa de Valores te informa esse código, tá? Ele comprou, quanto que ele comprou essas ações? Em 2020, tá? Por quanto que ele comprou? 1.200, tá? Então, 31/12/2023, 1.200, 31/12/2024, 1.200. Ah, Evaldo, mas a ação da Petrobras hoje está valendo muito mais. Não interessa. Se ele não vendeu, ele não realizou lucro. E nem sabe se vai ter lucro. Vamos supor que a Petrobras abaixa o valor da ação. Como é que ele vai ficar pagando imposto sobre uma renda variável? A gente não paga imposto sobre uma renda variável. Então, nesse caso, e nem atualiza os valores. Só quando você vender, você vai ver se tem lucro ou prejuízo. Aí você vai ter que atualizar o valor para apurar o lucro na venda da ação. Enquanto você não vende, o valor é aquele que você gastou para comprá-la. E depois você vai apurar o lucro da diferença caso o valor que você venda seja maior do que o valor que você comprou. Então, ações, bens de renda variável, você não atualiza o valor, ok? Somente bens de renda fixa.
Por exemplo, uma aplicação financeira de renda fixa, você atualiza. Mas bens de renda variável, né, que pode até ter um valor menor que você comprou, você não pode fazer essa atualização, não deve fazer essa atualização. O item 6, criptomoeda. Então, aqui tem o grupo de criptomoeda, tipo Bitcoin, tá? É do titular, essa criptomoeda está no Brasil, tá? É autocustodiante? Sim ou não? O que é isso, autocustodiante? Autocustodiante é quando você tem o token daquela criptomoeda, entendeu? Quando você compra através de uma instituição financeira, você tem um direito sobre a criptomoeda, você não tem o token dela. Aí você não é custodiante. É o caso aqui, tá? Ele comprou através de uma instituição financeira que está custodiando aquela criptomoeda. Essa instituição, sim, tem o token daquela criptomoeda, ok? E essa criptomoeda foi adquirida em 2018, o Bitcoin, por R$ 3.000, um décimo de uma criptomoeda, ok? Hoje o Bitcoin está valendo na faixa de R$ 500.000, né? E um décimo valeria hoje em torno de R$ 50.000. Mas nós não atualizamos. Por quê? Porque é uma renda variável, tá? Isso futuramente pode estar valendo menos ou pode estar valendo mais. Só vai apurar o imposto de renda sobre a venda quando for vendido. Então, no mês que for vendido, ele vai apurar a renda, o ganho de capital sobre a venda dessa criptomoeda. Então, é o valor de face, é o valor que ele pagou, que consta aqui como patrimônio dele. Ok? Aqui, a gente tem mais bens na página 2. Ok? A gente tem aqui ó, o saldo da poupança, é um bem. O saldo da aplicação financeira é um bem. E a conta corrente é um bem. Então, aqui a gente vai informar os valores da poupança. Então, aqui, aplicação em investimento, depósito em conta poupança, do titular, CNPJ do banco, né? O número da conta, o valor que ele tinha em 31/12/2023, tranquilo, 31/12/2024. Ele tinha 10 mil, passou para 15 mil. Ok? E os R$ 1.000 aí, não. Os R$ 1.000, a gente já informou lá em rendimento. É um rendimento que ele tinha. Pensa isso aqui como se fosse uma casa que ele aluga, tá? A casa é um bem, tá? O rendimento da casa é um rendimento. No caso da casa, é um rendimento tributável, ok? Então a gente pensa na poupança como um bem que a pessoa está emprestando para o banco. E o banco paga um aluguel sobre aquele bem que está sendo alugado. Então, o rendimento é um rendimento, né? O que rendeu lá na poupança é um rendimento, e os saldos são bens. Isso tem que ser declarado na declaração de bens também. Então, aplicação financeira, poupança, sempre vai figurar tanto quanto rendimento quanto bens na declaração. Então, sempre você vai ter que informar em dois lugares. Aqui, a aplicação financeira, mesma coisa. No grupo fundos, fundo de investimento, sujeito a tributação periódica, é o titular, CNPJ do fundo, tá? A discriminação. Aqui o saldo em 31/12/2023, R$ 70.000. 31/12/2024, R$ 80.000. Tá? Tranquilo? Aqui outro bem que a pessoa tem, que é depósito à vista. Tá? Depósito em conta corrente do titular, o CNPJ do banco, o número da conta. Ele tinha R$ 1.000 em 2023, agora em 2024 ele tem R$ 500. E aqui a relação total de bens da pessoa. Ok? Aqui é um resumo dos bens da pessoa. Você viu aqui e as deduções, a tributação aqui, a opção pela tributação, não houve alteração. Olha aqui, ó. Continuou os mesmos 7.529, que era quando a gente fez a doação lá
diretamente na declaração, para o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso, né? Por quê? Bem, gente, não é tributado no imposto de renda, tá? Por exemplo, terreno você paga IPTU, não paga imposto de renda. Carro você paga IPVA, não paga imposto de renda. Aplicação financeira, você não paga imposto sobre ela, você paga imposto só sobre o ganho da aplicação, dependendo do tipo de aplicação. Por exemplo, poupança é isento, né? Fundo de ações, fundo de investimentos são tributáveis exclusivamente na fonte. Então, sobre bens, você não paga imposto de renda, tá? Muita gente às vezes fica preocupado, né? Ah, eu vou ganhar na loteria, e quanto que eu vou pagar de imposto? Você não vai pagar nada de imposto. O imposto quando você recebe de loteria, igual a pessoa ganhou uma caminhonete aqui, ele já vem tributado na fonte. A partir daquele momento, você vai pagar o imposto daquele bem. Por exemplo, a caminhonete, você vai pagar IPVA. Se você aplicou um dinheiro, aquele dinheiro você não vai pagar imposto sobre o dinheiro, você vai pagar imposto só sobre o rendimento daquele dinheiro. Ok? Então, muito bem entendido. Bens não paga imposto de renda. Ok? E aqui a alíquota não alterou, porque você informou um mundo de bens e bens não pagam imposto de renda, tá? A renda que aquele bem te dá, aí sim paga imposto. Por exemplo, uma casa tem aluguel, vai pagar sobre o aluguel da casa que você recebeu, é um rendimento, entendeu? Então você não paga imposto sobre bens, imposto de renda, tá? Outros impostos você paga, IPTU, IPVA e etc. A gente vai agora para dívidas e ônus reais. Tá? Dívidas e ônus reais. Evaldo, essa pessoa tem dívida lá, ele deve a Caixa, que ele financiou uma casa, ele deve financiamento do carro. Gente, dívidas e ônus reais aqui, você vai colocar só quando o empréstimo que você tem, a dívida que você tem, não está vinculada a nenhum bem, ok? Então, por exemplo, o débito lá da casa está vinculado ao bem, então você informa só o que você já pagou, certo? No caso do carro, mesma coisa. Você tem uma dívida com o banco, você informa só o que você já pagou. A dívida não aparece aqui. Apareceria aqui uma dívida, às vezes você pegou para pagar uma escola do filho, ou você tirou um empréstimo para viajar. Aí sim apareceria aqui, porque não está vinculado a nenhum bem que você comprou. Ok? Aqui tem um ícone, tanto aqui na lateral quanto em cima, que é de verificar avisos ou erros, tá? E aí se tem pendência na declaração. Aí você clica nele, ele informou aqui, ó, falta informar os dados bancários, ok? E esse dado aqui impede a gravação. Quando é erro, ele impede a gravação, que é vermelhinho. Quando é aviso, que é o amarelinho, ele não impede a gravação da declaração. Então, ele está falando aqui que tem um erro na minha declaração. Para corrigir o erro ou aviso, clique na respectiva descrição do programa e mostrará o campo a ser corrigido. Então, é só você clicar em cima do erro aqui, tá? Que ele vai te mandar lá para aquele campo que falta preencher. Então, aqui é os dados bancários, né? Eu vou preencher aqui com os dados bancários, não estava preenchido, eu preenchi agora com os dados bancários e aí completei a minha declaração. Aqui, ó, se você clicar aqui em resumo da declaração, você vai ter as informações gerais dessa declaração aqui. Tudo que você tem de rendimento, tudo que você tem de patrimônio, a variação patrimonial. Então, tudo aqui você vai ver aqui. Então, você vai ver aqui, ó, rendimentos tributários e deduções. É um resumo da declaração. E aqui você vai ver todas as informações da sua declaração aqui, ó. O total de rendimento que você recebeu, né? As deduções, todas as deduções que você teve direito aqui, né? Contribuição à Previdência, dependente, despesa com instrução, despesa médica, que é com o plano de saúde. Então, aqui você tem um resumo da declaração. Depois aqui você tem o cálculo do imposto. Olha aqui, ó. A base de cálculo do imposto foi 79 mil. Você teve, então, um imposto devido de 11 mil reais. É da onde a gente tirou aqueles 3% para a dedução, para você fazer a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso. Então, você doou os 6% aqui, né? E teve o imposto devido, teu caiu para 10.470.
que foi 11.138 menos 668, deu 10.470, tá? A alíquota efetiva foi de 8,72%, tá? Você tem o imposto devido total de 10.470, tá? Você tinha pago, retido na fonte, 18 mil reais. Se você teve 18 mil reais retido na fonte, né, menos os 10.470 que você era devido, você vai ter uma restituição de 7.529,36. Ok? Entendido aqui como foi a tributação? Veja que ainda ficou, né? Do que foi retido 18 mil, ainda ficou 10 mil retido para o governo. 10.470. Então, esse é o imposto, né, devido total na tua declaração, depois de deduzido as doações para fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso. Aqui a gente tem a opção, tá, de restituição através do Pix. Então, se a pessoa tem uma conta em que a chave é o Pix, você pode, ao invés de pôr a conta, por falar que ele quer receber por Pix. E nem precisa pôr o CPF, que aí subentende-se que aquela conta, a chave é o CPF. Se ele não tiver conta, Evaldo, e se ele não tiver, se a chave não for o CPF? Você pode colocar, se você colocar a chave não for o CPF, ele não vai pagar a restituição. Aí o correto é você informar uma conta bancária para restituição. Aqui, outras informações. Aqui tem a relação de bens que ele tinha em 2023, a relação que ele tinha em 2024, né? Rendimentos isentos não tributáveis, 1.000, que é aquele rendimento da poupança, sujeito a tributação exclusiva, 314 mil, né? Então, aqui tem um resumo das outras informações aqui que não alteram a tributação. Isso aqui são informações que não alteram a tributação do imposto de renda, né? Que são os bens, né? E são os rendimentos isentos e os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui a gente vai verificar de novo se tem alguma pendência, tá? Ele dá informação aqui, a declaração não possui aviso ou erro, que a gente já corrigiu lá a conta bancária, então não tem nada, essa declaração está pronta para ser transmitida, tá? Se o teu computador tá ligado à internet, tem a opção lá, entregar declaração, tá? Feita a entrega da declaração, ele vai dar essa mensagem aqui. Este arquivo, né, com CPF tal, foi transmitido com sucesso. O recibo de entrega via internet está disponível em seu computador junto com o arquivo transmitido. Para imprimi-lo, acione a opção correspondente no programa gerador de seu aplicativo. A função de impressão do recibo, bem como as outras relativas à sua declaração, você vai encontrar na aba Transmitidas na página inicial do programa. Aí ele pergunta se você quer imprimir agora o recibo, tá? A gente vai marcar que sim, tá? Agora a gente fala para não transmitir a declaração nesse CPF aqui, tá? Você não vai conseguir transmitir essa declaração com esse CPF, mas nem tentar transmitir com esse CPF. Então aqui a gente marca que sim, né? Possivelmente você transmitir uma declaração sua ou de um parente seu, você marca que quer imprimir o recibo, tá? Mesmo que seja só para guardar em PDF. Mas é interessante você imprimir o recibo para ter certeza que aquela declaração foi transmitida. E esse aqui é a cara do recibo transmitido, né? Você vê que ele tem as informações aqui, exercício 2025, né? Recibo de entrega da declaração, né? Opção pelas deduções legais, declaração original. As demais declarações que você for transmitir dessa pessoa em 2025 vão ser retificadoras. Então, tem os dados cadastrais, rendimentos tributáveis, o imposto a restituir, né? E aqui a restituição vai ser creditada na chave Pix CPF do titular da declaração. A data da transmissão, o horário de transmissão, esse aí é a carinha do recibo da declaração do imposto de renda. Aqui você rolando, né, para baixo,
você vai imprimir os DARFs, né? Você lembra que se você tem que pagar lá até o prazo de vencimento, né, que esse ano é 30 de maio de 2025, você tem que recolher os DARFs. O DARFs para o fundo da criança e do adolescente e o DARF para o fundo do idoso. Então você clica que quer emitir o DARF, né? Ele vai te perguntar de quem, tá? Você vai colocar lá em declaração transmitida, porque você já transmitiu a declaração do José da Silva, tá? Que você pode ter mais declarações no teu computador aí armazenado. Clique em OK. E esse aqui é o DARF para pagamento da doação que você fez. Aqui tem os dados do DARF, CPF da pessoa, né, informando que é do Imposto de Renda de 2025, tem até 30 de 5 de 2025 para pagar, R$ 334. Ele fala lá o que é doação para o Fundo da Criança e do Adolescente do município de Boa Esperança. Ainda tem o CNPJ dele lá, tá? E aqui você pode pagar com o código de barras. Esse aqui não aceita débito em conta. Ok? E vamos imprimir também a doação para o Fundo do Idoso. Mesma coisa, né? 334, pode pagar até 30 do 5. E aqui está aqui a discriminação, olha lá. Ó. Doação para o Fundo do Conselho da Pessoa Idosa Municipal de Paraguaçu, o CNPJ dele, né? E você pode pagar até 30 de maio de 2025. Agora a gente vai mostrar aqui como que você faz para retificar uma declaração. Vamos supor que você viu que errou alguma coisa, a pessoa faltou entregar algum documento. E aqui a gente vai mostrar como que você faz a retificação da declaração. Você vai lá na opção retificar, escolhe a declaração, essa declaração vai estar armazenada lá no teu computador, ela já foi transmitida, né? Se não transmitiu ainda, não tem motivo para retificar a declaração. Você vai só corrigir ela dentro do seu computador. Nesse caso aqui, a declaração já foi transmitida. Tem o número do recibo dela, original, tudo direitinho. Então, você vai escolher a declaração de quem que você quer retificar, tá? E ele fala aqui, uma cópia da declaração selecionada será disponibilizada na aba em preenchimento. Deseja continuar? Sim. Tá? Então ele vai ficar na aba em preenchimento e vai ficar na aba transmitida. A transmitida vai ficar na aba uma declaração original. Foi a primeira que você transmitiu. A primeira retificadora vai ficar aqui na aba em preenchimento. Aí você clica lá para abrir a declaração. Aí você abre a declaração, corrige o dado que você quer corrigir e depois faz uma nova entrega dessa declaração. Essa segunda declaração é que vai estar valendo, ok? E aqui tem a opção, você não entregou a declaração ainda, tá? Você fechou o computador, fechou o programa e quer voltar a preencher uma declaração que você não entregou ainda, ou corrigir uma declaração que você não entregou ainda, ou complementar uma declaração que você não entregou ainda. Então você vai aqui em abrir, ele vai te mostrar a declaração em preenchimento, você seleciona a declaração em preenchimento, e aqui uma dúvida, Valdo, por que você não foi na transmitidas? Transmitidas não é voltar a preencher, na transmitida você vai retificar, ok? Então não tem como você alterar uma declaração transmitida sem ser pela opção retificadora, ok? Então sempre você vai, quando já foi transmitido, você vai retificar. Quando está em preenchimento ainda, você vai abrir a aba em preenchimento, ok? Essa é a diferença. Aqui a gente vai fazer somente uma simulação para a situação de imposto a pagar, no caso da declaração anteriormente preenchida. Então, assim, essa declaração que a gente acabou de preencher deu um imposto a restituir. Agora, a gente vai mostrar a situação de uma declaração com imposto a pagar. Essa mesma declaração a gente vai alterar um dado ali que vai dar imposto a pagar. Então, eu vou entrar na declaração, né? Vocês já sabem como fazer uma alteração na declaração. Eu fui lá nos rendimentos dela. E ao invés de eu pôr 18 mil de imposto retido na fonte, eu pus 5 mil, tá? E aí você viu, olha lá, o que deu imposto a pagar. Entendeu? Porque eu diminuí o imposto que ele pagou durante o ano, né? Somente de 18 para 5 mil, aumentou o imposto aqui
né? O cálculo do imposto ficou o mesmo. Só que, como ele não tinha imposto alto retido, deu o imposto a pagar aqui. Isso aqui é só uma simulação, viu, gente? Só para vocês verem como é que muda aqui, tá? Então, se fosse pelo desconto simplificado, seria 12 mil de imposto a pagar, tá? A gente vai escolher pelo as deduções legais, que é mais interessante para ele, né? Que dá uma alíquota de 8,72%. A gente vai lá no cálculo do imposto, só para vocês verem, né? O cálculo do imposto não mudou nada, tá? Só mudou que ele foi retido somente 5 mil. Como ele deve os mesmos 10.470, ele tem que complementar os 5.470, ok? Aqui tem o quadro onde ele informa em quantas parcelas ele quer pagar esse imposto, tá? Ele pode pagar de 1 até 8 parcelas. E aqui está informando, o imposto de valor igual ou superior a R$ 100 poderá ser pago em até 8 parcelas, desde que cada uma não seja inferior a R$ 50, ok? Então é que ele pode, nesse caso aqui, escolher até 8 parcelas, tá? E aqui ele escolhendo em 8 parcelas, vai dar 8 parcelas de R$ 683,83. Tá? Ele pode escolher débito automático, tá? A partir da primeira cota, se a declaração dele foi entregue até 9/5 de 2025, que é o tempo que dá para a Receita enviar, inclusive, a primeira cota. Se ele for entregar a declaração a partir do dia 9, ele põe aqui que ele quer débito em conta a partir da segunda cota, porque aí a Receita não consegue enviar a primeira cota para débito em conta, tá ok? Essa aqui é a intenção disso aqui. Se ele entregar a declaração antes do dia 9, a gente consegue enviar para o banco, inclusive a primeira cota. E as cotas sempre vencem o último dia útil de cada mês. Então tem que ter saldo lá na conta para fazer o débito da cota. Se não for debitado, ele tem que tirar a parcela de forma manual para emitir, para fazer aquele pagamento, caso não seja pago, não seja debitado na conta dele, ok? E onde que ele faz a emissão? Ele pode fazer a emissão no próprio programa aqui, no mês que ele for pagar, ou então fazer dentro do extrato da declaração do imposto de renda. No extrato da declaração ele consegue também essa parcela que não foi debitada, ok? Aqui, como aqui a gente vai considerar que ele vai entregar a declaração depois do dia 9, a gente vai emitir o DARF da primeira cota aqui, só para vocês verem como que é a emissão desse DARF. Então, você clicou aqui em imprimir DARF do imposto de renda. Aqui você pode imprimir qualquer uma das cotas, tá? Só que se for pôr débito em conta, você não vai imprimir. Mas depois que, se não debitar em conta, você pode voltar no programa no mês que você não debitou e escolher a cota aqui que você quer pagar. Nesse caso nosso aqui, a gente vai escolher a primeira cota, que não vai dar tempo da gente entregar a declaração até o dia 9. Aí a gente escolhe a primeira cota aqui, que é a que vence 30/5/2025, dá OK. Tá? E aqui é o DARF para pagamento da cota. Né? Imposto de renda 2025, vence 30/5/2025, valor de R$ 683,83. Tá? Aqui fala aqui que é a primeira cota do imposto de renda de 2025. Tá? E você pode pagar com código de barra. Ok? Só fazer isso se você não puser débito em conta ou transmitir a declaração depois do dia 9 de maio. Aqui para você tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. A gente tem 3 meios de tirar dúvida da declaração do imposto de renda. A gente tem Pergunta para o Léo, que é um chatbot de inteligência artificial. A gente tem o Fale Conosco, que é um formulário eletrônico onde você vai escrever a sua dúvida e enviar para a gente. É tipo um e-mail. Isso aí demora um prazo para ser respondido. A gente tem o Perguntão, que é o manual de perguntas e respostas já pré-definidas, as perguntas mais feitas para o nosso atendimento. Então, foi catalogado um manual que chama Perguntão, que tem lá a pergunta e tem a resposta logo em seguida. E é catalogado por tipo de assunto.
tá ok? Sobre bens, sobre rendimentos, sobre multas, sobre tudo que você pensar da declaração, são mais de 600 perguntas e respostas que você pode acompanhar ali, tá? É o manual de cabeceira do imposto de renda, tá? Eu uso muito esse manual até hoje, tá? E todo ano sai um manual novo. E como que a gente utiliza esses modais de dúvidas? Então, aqui, o Pergunte para o Léo, você abrindo em qualquer parte do site que você esteja, o Léo vai estar ali disponível ali para você fazer uma pergunta para ele. Além do imposto de renda, tem outros assuntos. Mas aqui, como a gente está falando do imposto de renda, tá? Você clicou ali, ele vai ter o item 1, que fala sobre imposto de renda, tá? Você clicou ali, ele abre uma caixa de diálogo aí. E tem as opções aí. Quero saber se preciso declarar, quero tirar outras dúvidas, e você escreve a dúvida que você quiser. E ele te responde ali qualquer dúvida sobre o imposto de renda. É muito interessante. Eu faço as sugestões que vocês usem, né? Esse chat aí que é por inteligência artificial. E quanto mais ele vai respondendo, mais ele vai ficando inteligente. A gente tem aqui o Fale Conosco, que é um formulário eletrônico, e tem o Perguntão, que é um manual por assunto. A gente vai ver aonde que a gente acha isso no site. Então, você rolou a tela para baixo aqui, né? Você vai ter aqui o imposto de renda. Você abaixou, clicou no imposto de renda, você vai ter a opção aqui, né, de mais serviços. Selecionou aqui mais serviços, né? Vai ter aqui, rolou para baixo, você vai ter aqui, ó, perguntas frequentes. Essas são um resumo de perguntas, ok? As mais perguntadas. Aqui a gente tem todas as situações que o perguntão, ele vai ter perguntas e respostas de todas as situações que você tiver no teu imposto de renda. E tem o Fale Conosco, que é aquilo que eu te falei. Você não conseguiu pelo Léo, não conseguiu pelo Perguntas Frequentes, não conseguiu pelo Perguntão, tem o Fale Conosco. Esse aí, você vai, é como se mandasse um e-mail para a Receita, né? Ele vai te responder depois por e-mail e demora aí de 7 a 10 dias para a gente te responder. Então, você não achou nenhum dos outros anteriores, né? No Léo, no Perguntas Frequentes, no Perguntão, você vai para o Fale Conosco e faz a pergunta para a gente, ok? Aqui a gente vai terminando, né, nossa apresentação. Eu queria agradecer a todos, né? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha atendido o objetivo desse treinamento.